Amém ou não amém? Glória a Deus. Salmo 23. Você pode abrir a palavra no Salmo 23? Amém ou não amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém ou não amém? Salmo 23, não precisa ser crente para conhecer Salmo 23, amém ou não amém? Em toda casa que a gente chegava antigamente, hoje em dia mais não, né? Hoje em dia acabou-se isso. De vez em quando eu vejo no Instagram, se você viu um estante como essa na casa de alguém, um estante, aquela foto antiga com a foto dos avós, não tem, que era desenhada. Tem coisa que era tipo de antigamente, que você nunca mais esquecer. E dentre elas, muitas casas que eu entro até hoje, na casa de pessoas mais velhas, ou novas não, a gente encontra uma Bíblia aberta, ou está no Salmo 23, ou está no Salmo 91, não é assim? E o Salmo 23 é um salmo por demais conhecido de toda a humanidade. É o salmo mais conhecido da Bíblia. Na verdade, o Salmo 23, ele só perde para o João 3,16 de conhecimento, mundialmente falando. E o Salmo 23 fala do pastor. A gente aqui na igreja tem um pastor Toninho, tem um pastor Tiago, cada igreja tem um pastor, mas na verdade, existe um único pastor. Diga assim, só tem um. Diga assim, ele é o pastor. O pastor. Nós temos dons, alguns têm cargos, alguns têm dons e cargos pastorais. Amém ou não amém? E o pastor, deste salmo, é o pastor perfeito. E todo mundo conhece esse salmo. Eu me lembro que está vindo agora aí um momento político, está uma nojeira enquanto a catástrofe tem se alojado no Brasil, no Rio Grande do Sul. Muitos daqueles políticos estão se aproveitando desse momento para fazer. E é típico de político, né? E eu me lembro que um dia tem a história de um político que estava numa campanha política, num palanque. E é interessante que nessas horas eles começam a ir nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, no negócio de espiritismo. É assim ou não é? Alguns até falaram comigo para vir aqui. Eu disse, pode ir lá, todo mundo lá é bem-vindo, para ouvir a palavra. Para fazer campanha, ninguém. Amém ou não amém? E um político estava num palanque dando uma palavra, e ele percebeu que tinha muita gente com características brasileiras de evangélico. Sabe como é que é, né? Visto não? Como algumas lojas de roupa evangélica, parece que as roupas se converteram. Amém ou não amém? Não é assim? Quem já viu isso aí já? Eu fico olhando assim, roupa evangélica. Eu fico imaginando a roupa orando. E aquele político, quando viu ali, ele disse, eu vou ganhar o coração desse povo agora. Quando terminou a fala sobre a candidatura dele, ele pegou o Salmo 23 e recitou. Eu quero deixar para vocês um capítulo, e nem é capítulo, porque Salmo não tem capítulo. O Salmo é um livro de cânticos, então cada Salmo é um hino, não é capítulo. Amém ou não amém? E ele começou, o Senhor é o meu pastor. Aí o povo besta, né? Eita, esse homem é de Deus. Falou de Deus, é de Deus.
ainda lê um salmo, e nada me faltará. Aí ele vinha na frente e dizia: Ele guia-me. Todo gesticulando, bonito, contando um salmo todinho. Recitou de forma excelente, colocando pontos e vírgulas, entoando a voz, subindo quando precisava, descendo quando precisava. Quando ele terminou, o último versículo ele disse: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí o povo... De repente, quando ele pensou que tinha terminado, o irmãozinho disse: Aí ele olhou assim, o irmão foi tanto movimento no meio que foi impossível ignorar. E o cabo era político. O político não pode ignorar para não perder o voto. Olhou assim e disse: Pois não, eu quero deixar um versículo. Com certeza era pentecostal, né? Bleano. Aí ele disse: Se agora não, pois não. Esse embora, meteu a mão assim e subiu ele no palanque. Aí o povo delirou: Se esse cabo é de Deus mesmo, pelo amor de Deus, só pode ser. Aí o irmãozinho veio: Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Aí o povo: Amém. Se eu quero recitar um salmo. Aí ele começou: O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. De repente, irmão, ele continuou o salmo e começou a mudar a atmosfera do ambiente. Sabe assim, aquele ambiente que o clima está de um jeito, de repente muda para outro. Já viu? Quem sabe o que eu estou dizendo? Diga amém. Amém. Rapaz, de repente começou aquela presença de Deus no meio do povo, num palanque político. Começou o irmão a chorar ali. Começou outro se arrependendo de pecado ali, outra. Aí tinha as mulheres que estavam toda piriguete, se cobrindo, começou daquele jeito, todo constrangido, sem saber o que fazer no meio do povo. Aquela presença de Deus, um chororô, aquela coisa. Quando ele terminou, o irmão puxou um hino, foi aquele mover, no meio virou um culto o negócio, foi aquele coisa. E aí o político chegou para ele no final e disse: Homem, o que foi isso? Eu acabei de falar o mesmo salmo aqui, não teve nada. Ele disse: doutor, é porque o senhor conhece o salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do salmo. É outra situação. Quando você tem intimidade com aquele que lhe chamou, que cuida de você. Como disse um dia desse o pastor Toninho aqui pregando, falando de um vídeo que ele viu, o pastor ele pode falar lá de longe, a ovelhinha levanta a cabeça e diz: Pois não, Senhor, fala que teu servo ouve. Você está pronto para dizer assim: Fala, Senhor, que teu servo ouve? Cada um de nós estamos enfrentando um momento da vida. A minha oração ultimamente é: Senhor, o que tu queres de mim? Você tem coragem de fazer assim agora: Senhor, o que tu queres de mim? Você pode fazer essa oração agora aí? Ora aí agora. Você tem 15 segundos para fazer essa oração. Senhor, o que tu queres de mim? Fala ao ponto para eu entender a tua voz. Glória a Deus. O Salmo 23 foi escrito por um homem que pintou 7 e desenhou 8. Matou, enganou, fez uma contagem, a quantidade de povo que tinha em Israel, que era proibido, não podia ter feito. Ele fez um monte de coisa que Deus... Só que tem uma coisa: ele não continuava no mesmo erro. Deus não tem problema com ovelha que comete pecado e comete erro. Deus tem problema com aquele que não se arrepende do que faz e quer continuar no erro.
Porque ninguém na Bíblia foi chamado de homem segundo o coração de Deus, senão Davi. E se tinha uma coisa diferente de Davi, é que quando ele reconhecia o pecado, ele odiava o pecado. Ele deixava. Ele ouvia a voz do seu pastor. O texto começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou de nada terei falta. Tem uma versão bíblica chamada Bíblia Viva, que diz assim: o Senhor é meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso. Diga assim: Ele me dá tudo o que eu preciso. Talvez eu e você não temos nesse momento agora o que nós queremos, mas uma coisa eu tenho certeza: o que eu e você estamos precisando, Deus já providenciou para nós. Amém ou não amém? Diga assim para o seu irmão: fica tranquilo, o que tu precisa, Ele já deu. O que tu quer não, mas o que precisa. Faça assim, ó. Você consegue fazer assim? Faz assim. Você está respirando porque você precisa respirar. Amém ou não amém? Você vai voltar para casa hoje porque você precisa de um lar para morar. Você está vestido hoje porque você precisa se cobrir. E digo mais: alguns vão comer hoje de noite cuscuz com charque, porque precisa de um cuscuzinho para dormir. Amém ou não amém? Porque o meu Deus e o seu Deus, o nosso pastor, Ele dá o que eu e você precisamos. Você pode dar glória a Deus por isso? Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele guia a, ele não guia em. Muda tudo. Guiar a é o seguinte: bora ali. Não precisa vir não, só Tony faz isso. Guiar a gente tem que ir ali, onde está James e a buchuda. Ou seja, guiar a é guiar a um local específico, a um final esperado, a um lugar planejado, pensado, calculado. Guiar em, aí é como é o meio do caminho. Guiar a é o fim. Ele não se preocupa em dizer como vai ser o caminho. Ele se preocupa em dizer: eu sou o teu pastor, confia em mim. No final vai ser pasto verdejante e água tranquila. Agora, o meio do caminho está escrito na 1 e 3. Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Pode ser que no meio do caminho tenha uma calmaria. Eu me lembro que está registrado, pelo menos que eu me lembro agora, Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 4. Conta o texto que Jesus chega para os apóstolos, pede um barco ali para poder pregar, e é mais ou menos assim: aqui está a praia. Tem muita gente que confunde praia com mar. Amém ou não amém? Vou tomar banho de praia, eu só imagino um cabo rolando na areia, porque a praia é a parte da areia. Amém ou não amém? Jesus precisava pregar, ele não tinha microfone, não tinha sistema de som, mas ele é Deus e conhece toda a natureza e sabe como as coisas funcionam. Ele precisou entrar num barco e ficar de frente para a praia, de costa para o mar, dentro do barco, para que ele pregasse e a multidão recebesse as ondas sonoras que vinham do mar, o vento levando a sua voz, pregando para o povo. Está lá em Marcos capítulo 4 e também em Mateus capítulo 8, ele pregando. Depois que ele termina de pregar, diga assim: num barco. Por que eu estou citando isso? Porque o texto fala dois tipos de barcos. Tinha barco e tinha barquinho. Ele estava no barco maior. Quando terminou, ele disse: agora passemos para o outro lado da margem. A Bíblia diz que Jesus foi lá no fundo, lá atrás, na proa do barco, deitou, pegou a almofadinha,
e foi tirar um cochilo. No meio do cochilo de Jesus, entre um lado e outro do mar da Galileia, que não é um mar, mas chama de mar, era um grande lago, vem a tempestade. E a tempestade começou a tirar aquilo que estava no controle. Diga assim: tempestade é para tirar o controle. E lembre-se que o barco era de pescadores. No mínimo estava ali Pedro, Tiago e João, 3 pescadores. Alguns deles sócios, acostumados, conheciam como ninguém aquele mar. Eles sabiam que aquele mar era muito abaixo do nível do mar, realmente. Que aquele lago ele era arrodeado por montanhas, era um vale. E que no final da tarde era possível que viesse tempestade, mas não daquele jeito, não esperavam. Quando eles estavam atravessando, no meio do caminho, a tempestade, diz a palavra de Deus, as ondas vinham por cima do barco. Eu pergunto, onda é para estar por cima do barco ou por baixo do barco? Barco foi feito para andar em cima da água, não a água em cima do barco. Amém ou não amém? Isso mostra o caos. Isso mostra a perca de controle. Isso mostra a possibilidade de situação em que eu e você ficamos sem ter o que fazer. Alguém já passou por isso? Alguém já fez essa oração? Meu Deus, e agora? Quem fez essa oração já? Não, levanta a mão até feder para eu ver. Seja bem-vindo à vida. É ele também, ó. De repente aquele desespero, eu imagino Pedro. Se fosse hoje era com uma tapauê, botando para fora. Todo canto tem uma tapauê, né? E toma água para fora. E nada. Bora. Tentando resolver o problema com sua própria mão, com seu próprio esforço. Por quê? Diga-se de passagem, eu sou pescador profissional. Jesus está no barco, mas ele é carpinteiro. E tome, para fora. Até que as ondas começam a ficar numa situação que eles pensaram, vou morrer. Aí em desespero, a água entrando, o vento soprando, o barco querendo afundar, balançando, e Jesus continua dormindo na proa do barco. Aí Pedro vai lá, daquele jeito. Mestre! Virou até hino da harpa cristã. Não te se dá que morramos. Ou seja, o senhor vai deixar acontecer? O senhor não liga não, não está vendo não? O senhor não está vendo o que está acontecendo com a nossa vida? A gente vai morrer? Eu imagino Jesus levantando, limpando a remela, arrumando o cabelo, a barba, chegando na ponta do barco, na frente, olhando para o vento e dizendo: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz: e houve grande bonança. Está escrito na palavra de Deus que as ondas só vão até o limite. Ele coloca correntes, ele coloca limite às ondas. O Salmo, tem um Salmo que diz, Salmo 112, versículo 5, diz assim: eu me colocarei de pé e colocarei a salvo aquele a quem eles assopram. E nesse dia do barco se cumpre essa profecia. Jesus se levanta e coloca a salvo os apóstolos. E quando ele salva os apóstolos, dando aquela palavra, os apóstolos olham para ele e dizem assim: até quando? E eles disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus disse: por que temes? Agora tu imagina, tu naquele barco, e o Senhor perguntando a você: por que você teme?
Se eu estivesse lá, eu digo, Jesus, eu acho que só estava dormindo, você não viu não. Eu temi. Por quê? Até que um dia Deus falou comigo nessa palavra. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, o primeiro versículo diz assim: passemos para outra margem. Você pode dizer assim, passemos para outra margem? Ele disse, passemos para outra margem. Ou seja, se eu falei que vai chegar do outro lado, é porque vai chegar. Não importa o que aconteça na rotina, no roteiro, no meio do caminho, o final continua sendo a promessa de águas tranquilas. Não importa o meio. Não importa o meio. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Muita gente confunde espírito com alma. A alma é a tua mente. Eu dizendo a Tiaguinho ontem, eu te amo até o coração de Deus. Ele é bom que ele é filho de Tiago, pai, não quer perder. Ele sempre quer. Ele disse, eu amo até a mente de Deus. Disse, mas a mente é mais alto. Eu disse, é mesmo, pai. É mesmo. A mente é mais peri. A mente. Deus está dizendo assim, aquele que diz que refrigera a alma, está dizendo, eu me preocupo com a tua mente, com teus pensamentos. Terceira epístola de João, terceira epístola, verso 2. Só tem um capítulo, né? Diz assim: amado, amada, eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua. Deus está dizendo, eu quero que em todas as coisas, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida emocional, no teu relacionamento conjugal, com teus filhos, com teus pais, contigo mesmo, eu quero que todas as coisas vá bem, assim como eu espero que a tua alma esteja bem, a tua mente. Para quem ele falou aqui nesse texto, a alma dele estava plena, estava bem. Era um presbítero da igreja que estava bem consigo mesmo e estava bem com Deus. Deus está dizendo, o meu desejo para mim e para você é que nós estejamos bem conosco mesmo e com o nosso Deus, o nosso Criador, e com nossos irmãos, amém ou não amém? Deus está dizendo assim, a tua alma será refrigerada se você receber o refrigério da minha palavra na tua cabeça. Ainda que eu ande, ou andasse, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Ainda que eu andasse, irmão, o texto não fala, ainda que eu fique, ainda que eu fique no vale, não. O nosso pastor diz para nós, existe um vale, mas aí é só o lugar por onde você passará. O teu final é de bênção. O teu final não é de vale. O teu final, a Bíblia diz, o fim das coisas é melhor do que o começo. Amém ou não amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ei, está andando, mas não está só. Por quê? Porque tu estás comigo. Irmão, de vez em quando eu me levanto para ir no banheiro. E meu quarto é uma bênção, irmão. De noite você não vê nada. É aquele quarto que quando você sai, para quem conhece, quando a gente conhece o caminho, você se levanta e na sua mente você sabe que a parede está um braço de cá. É ou não é assim? Você já vai entrando assim, ó. Quando entra no banheiro, você já coloca a mão procurando o interruptor, porque já sabe mais ou menos onde está. É assim ou não é? O que Deus está dizendo, eu quero que você ande assim, ainda que esteja escuro. Você dê a mão e saiba que a minha mão está ao seu lado, lhe segurando. É só dar a mão assim, ó, eu estou contigo, tu não estás só. Essa é pelo menos, não é minha promessa, é dele. O Senhor está convosco. Só que ele diz, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele é pastor. Quem escreveu isso aqui era um pastor de ovelhas.
E ele citou o relacionamento de Deus com os seus filhos e com ele mesmo, usando como referência o habitat, o ambiente que ele vivia. E ele usava um cajado. Para quem não sabe, cajado é aquele pau que os pastores usam, não das igrejas, da pastor mesmo, pastor de ovelha mesmo. Já viram aquele, né? Que é um pau comprido, que no final vem assim como se fosse um anzol. Quem já viu? Aquilo ali, de fato, é um cajado de um pastor. Onde o pastor anda, ele não, a gente parece que aquilo ali ele usa porque ele está velho, acabado, para ficar seguro. Não é isso não. Aquilo ali ele usa para o serviço. E ele vem reto, mas em cima ele faz aqui, ó. Porque aquela parte onde vem reto é chamado de vara. Diga assim, vara. E aquela parte de cima é chamada de cajado. Ou seja, é um cajado que também tem vara. Porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Isso não quer dizer que ela obedece. Amém ou não amém? Tem alguém aqui que desobedece? Tirando eu. Levanta a mão até feder aí, meu irmão. Só eu que vou assumir aqui? Você vai passar vergonha todo mundo junto, pelo menos. E a ovelha escuta a voz do pastor. Não vá não. Ei, rapaz. Pss, pss. Eu não sei o barulho que o pastor faz na ovelhinha, né? Mas de vez em quando as ovelhinhas saem de perto. E era isso que ele estava retratando. Às vezes a ovelha ela é ovelha. Ela não deixa de ser ovelha por causa disso. Ela é ovelha, saiu de perto do pastor, foi para longe, foi para um ambiente perigoso, saiu de perto daquele que ela podia ouvir de perto, ser protegida, vai lá para longe, começa a andar por caminhos tenebrosos sem estar junto do pastor. Aí, quando o pastor percebe a ovelha saindo de perto, o pastor pega aquela parte do cajado, vê ela saindo, vai lá, pega e coloca aqui, ó, ou no pescoço, ou por aqui, assim dela, e puxa ela de longe para perto. Para cá, rapaz. Daqui a pouco ela está lá de novo, ó. Mas rapaz, vai lá e puxa de novo. Só que tem hora que a ovelhinha não quer obedecer. Aí eu sou da lei de Geni, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí o pastor, sabe, você não vai vir não. Eu entendi, quando eu vi isso eu entendi. É assim mesmo. Aí ele vira, em vez de usar a parte que parece um anzol, ele usa a parte que é retinha. Aí ele chega do lado da ovelhinha e toma por causa disso, pá! Aí ela, fosse um cachorro, fazia, né? O cachorro vai, né? A ovelhinha eu não sei como ela faz. Eu sei que dói. Tome. Às vezes quebra um osso. Às vezes quebra uma... E o pastor não tem problema em bater, porque o pastor sabe a estrutura da ovelha, sabe onde bate, sabe como puxa, ele sabe como trabalha na ovelhinha dele. Amém ou não amém? Diga assim, misericórdia. Aí quando bate, ela cai. Quando ela cai, que fica lá, molinha. Aí ela começa a pedir socorro. Aí o pastor pega essa ovelha e joga fora. Não, ele pega essa ovelha que estava indo para longe e que não queria ficar perto, e agora coloca essa ovelha nele. Pega essa ovelha, levanta e coloca. Agora ela não vai andar perto, não, ela vai andar nele agora. Ele não despreza a sua ovelha, ainda que ele tenha que dar uma lapada. Ele dá a lapada, mas depois ele carrega nos seus ombros e vai cuidar mais de pertinho. Amém ou não amém? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Irmão, isso aqui, essa parte do óleo é tão... Você sabia que a ovelhinha é um dos únicos animais que não tem defesa alguma? Todo bicho tem uma defesa, né? Um dá coice, outro morde, outro pica. E a ovelha? Nada. Não, ela não nada não. Ela não faz nada. Ela... E de vez em quando ela começa a ficar numa situação
em que as moscas começam a rodear sua cabeça, o seu corpo, e ficam entrando nas narinas dela, no meio do matagal. Ela vai comer, ela vai fazer uma coisinha aí, de repente, no meio de comer os pastos verdejantes, começa a entrar mosca. Só que o problema não é mosca. O problema é que a mosca entra nela e deixa suas larvas. E com pouco tempo essas larvas eclodem, é assim que se fala? Só que eclode dentro da cabeça dela. Era só uma mosca e agora são várias larvas na cabeça. E ela fica louca, desesperada. Zim, 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 dentro da cabeça dela, aquele negócio, e querendo comer o juízo dela, literalmente. Ela chega a um ponto de crise tão absurdo que ela pega a carreira para trás, vê uma rocha e dá uma carreira e mete a cabeça na rocha, desesperada, enlouquecendo. Aí o pastor vem e pega o azeite e o óleo e passa na cabeça dela toda, passa dentro das narinas, dentro do ouvido dela, e passa um tempo ainda para que haja a cura, a liberação. E em meio ao tratamento do pastor na ovelha, ela continua pegando carreira e metendo a cabeça na árvore, na parede, em algum lugar, só que agora com a cabeça cheia de óleo. Quando bate, em vez de quebrar o crânio, bate e escorrega. Bate e não morre mais. Dói, mas não morre. Dói, mas não quebra. É o Senhor dizendo assim: eu sei a perturbação que passa na tua mente, e tem hora que você quer ficar desesperado. Era só uma palavra, aquela palavra entrou, começou a germinar lá dentro, multiplicar, gerando sentimento ruim, gerando um câncer, gerando mágoa, gerando sentimentos malignos. Mas o pastor sabe de tudo, ele tem cuidado do seu povo, ele coloca o azeite do Senhor na mente da gente, e a nossa mente, ela é refrigerada, ela é cauterizada, ela é curada pela palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em Eclesiastes: no meio da opressão, até o sábio age como louco, mas quem tem o pastor que cuida de ovelha, recebe a unção na cabeça. A bronca vem, ele não disse que não vinha, mas quando vier, o pastor está do lado e a unção está na cabeça. Amém ou não amém? É na mente que Deus cuida. Não vai morrer, não vai desesperar, não vai ficar como louco, não vai quebrar a cabeça, porque ainda tem azeite do pastor para quem é ovelha. Certamente, ou seja, verdadeiramente, eu tenho certeza, segundo o salmista, certamente a bondade e a misericórdia Ô irmão, bondade pode literalmente aqui ser traduzido por graça. Diga assim, graça. Diga assim, misericórdia. São duas coisas completamente diferentes, onde nós cristãos, na maioria das vezes, não sabemos o que é a diferença de Jesus e Genésio, quanto mais graça e misericórdia. Ele diz que certamente, ou seja, eu tenho certeza, na redundância absoluta, que a bondade e a misericórdia, ou seja, a graça de Deus e a misericórdia. Irmão, eu estava vendo um corte. Aí um pregador disse assim, estava pregando, estava eu e Tiaguinho na sala, irmão. Essa semana aconteceu isso. Aí o pregador disse assim, bem pentecostal, dizendo assim: na lei
A lei dizia, se for pego em adultério, será morto. É pecado. A graça, porém, diz, se só olhar para a mulher do homem ou do próximo, já adulterou com ela. Aí ele está querendo dizer que a graça vai mais além, sim ou não? A graça não precisa você trair seu marido ou sua esposa. Se você pensar em fazer isso, der vazão a isso, já é pecado, já pecou, já é adúltero, meu nome. Ele deu vários, no final ele diz assim, a graça é perigosa. E eu vejo, meu irmão, Tiaguinho não aguentou. Ele disse, nada a ver, pai. Isso o quê? A graça não é perigosa, a graça salva. Eu disse, ô menino, tu tem quantos anos? Esse é, pai. Ele disse que a graça era perigosa. Perigosa é um bicho. Perigosa, começou a falar, mas é a graça de Deus, pai. A graça é que salva a gente. Eu disse, meu Deus. Prega para mim, pai, vai. Prega aí. Graça. Para você entender o que é graça. Tem muita filosofia, né? Muita maneira bonita de dizer. Graça, favor imerecido. E é. Mas rasgando aqui, graça é o seguinte. Você não merece o céu. Quem concorda com isso? Mas a graça de Deus lhe dá. Você não merece e a graça é o motivo pelo qual Deus lhe dá. Você pode dizer amém? Ou seja, eu não mereço e Deus me dá. Eu não mereço o céu, Deus me dá. Diga assim, isso é graça. E o que é misericórdia? É o contrário. Misericórdia é, eu mereço o inferno. Quem merece o inferno aqui? Levanta a mão, meu santo. A maioria não entendeu nada do evangelho ainda. Merece, irmão. Todo mundo merece o inferno. Eu pergunto, alguém aqui peca? Quem peca? Precisa de quantos pecados para ir para o inferno? A alma que pecar, certamente morrerá. Se você diz que não peca, você é mentiroso, chama Deus mentiroso. Todo mundo merece o inferno, irmão. A graça é, você não merece o céu. A graça lhe alcançou e lhe dá. E Deus lhe dá. A misericórdia é o contrário. Você merece o inferno. E a misericórdia diz, você não vai receber o que você merece. Você merece o inferno, mas a misericórdia vem e não nos dá o que nós merecemos. A graça, você não merece o céu. A graça vem e nos dá o que nós não merecemos. Isso é a bondade e a misericórdia. A bondade, toma, tu não merece. A misericórdia, tu merece, mas eu não vou dar. A bondade e a misericórdia te seguirá todos os dias. Quando tu precisar de graça, tu vai dizer, Senhor, eu preciso da tua graça. E ela vai dizer assim, eu estou te acompanhando todo dia. Quando vier o dia que a misericórdia seja o único escapar, você vai gritar, misericórdia. E o Senhor dirá, ela está te acompanhando do teu lado direito. A graça e a misericórdia é o cajado e a vara e o cajado. Tem hora que vem graça, tem hora que vem misericórdia. O importante é que o Senhor está conosco, e o que tem que ser feito, Ele fará para livrar a sua ovelha, o bom pastor. Amém ou não amém? Certamente, se eu estivesse falando de mim, eu dizia, rapaz, talvez. Mas como a Bíblia diz, está falando do pastor, é certamente a misericórdia e a bondade vai nos alcançar, não, vai nos acompanhar. Porque uma coisa é, tu está lá na frente e eles estão correndo atrás. A Bíblia não diz que está correndo atrás, a Bíblia diz, Ele está te acompanhando, a graça te acompanha por onde você vai, a misericórdia do outro lado acompanhando também. Mas quantos dias? Todos os dias. E quando for um dia mau, esse dia ela está lá. E quando eu não estiver achando que eu estou na presença dele, Salmo 139, se eu subir aos céus, lá tu estás. E se eu descer na profundeza do mar, tu estás lá também.
E se tiver claro? E se tiver escuro? A Bíblia diz: luz e trevas para ele é a mesma coisa, porque os seus olhos são como chama de fogo. O Salmo 139, vê como ele termina. Salmo 139. Engraçado que cada salmo é um hino. Você sabe disso, não sabe? Eu falei já, não foi? Eu, se fosse você, procurava na internet salmos cantados. Eu me lembro quando criança, morando na Rua Imperial, tinha um negocinho, um CD play. Como é que chama aquilo ali? Um tocador de CD. Muita gente conhece. CCE, se eu não me engano, ele era, não era? Eu acho que era CCE. Começou comprando errado, não foi? Apertava assim e subia, bem devagarinho. A mãe tinha um CD que era salmos e hinos, parece, cantados. Segura um pouquinho aí, para eu ver se eu me lembro aqui. Aí tinha vários salmos. O Salmo 23 cantado era: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, me guia mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. O Salmo 46 também tinha. Eu estou falando para você, para que você entenda que a palavra de Deus, ela é cantada desde lá de trás. O salmista Davi foi chamado quantas vezes para a casa de Saul para cantar, para tocar, para tirar os espíritos que estavam atormentando ele. O Salmo 46 cantado é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. É lindo, irmão. Não é lindo eu cantando, mas assim é lindo. E eu me lembro que o Salmo 139, ele termina dizendo assim, ó, versículo 17 diz assim: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contassem, seria em maior número do que a areia. E quando eu acordo, diga assim: quando eu acordo, ainda estou contigo. O salmista diz assim: em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Repita comigo: em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Mas ele vai em outro salmo e diz: e quando eu acordo, tu ainda estás comigo. Segura um pouquinho, Natan. Salmo 139, para que você saia hoje e medite em casa, no Salmo 23, 39. Se fosse cantar assim mais ou menos: Senhor, eu sei que tu me sondas, também que me conheces como exatamente eu sou. Conheces o meu assentar, também o meu levantar, de longe entendes o que penso. Se eu subir ao céu, tu estarás, e se eu descer nas profundezas, tu irás, e se eu tomar asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Irmão, tem noção que é isso? Para onde eu e você for, o meu e o seu pastor vai te guiar e vai te sustentar. Amém ou não amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Eu não sei se tu é ovelha, mas que ele é o bom pastor, eu tenho certeza disso. Você pode aplaudir Jesus?
andar. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sonhas.